as coisas que Deus tem pra gente. A princípio elas parecem que só são atrapalhos, só são coisas que vão tirar o nosso sossego. Mas quando a gente se aplica nelas, elas mudam a nossa vida. Hoje nós vamos estudar sobre um senhor chamado Pedro, talvez uma das pessoas mais conhecidas na Bíblia. Porque na Bíblia, quando eu me refiro ao Novo Testamento, é uma pessoa que muitos colocam ele como uma pessoa de uma índole assim explosiva, que qualquer coisa já estava partindo para o ataque. Só que eles esquecem que João e Tiago, uma simples vez que Jesus estava entrando na cidade de Samaria e eles não quiseram receber Jesus, os dois foram os primeiros a dizer: quer que mandemos descer fogos do céu? Na verdade, Pedro não era isso. Pedro era uma pessoa de coração grande, uma pessoa que tinha aquele desejo de fazer as coisas certas. Tanto que certa vez, quando ele viu num monte Jesus, Moisés e Elias, ele ficou tão abobalhado que ele falou: oba, aqui é o paraíso, já quero construir casa para cada um. Por quê? Era natural dele. E aí veio aquela voz maior, que era a voz de Deus, dizendo: aquieta-te, ouve o que o meu filho tem para falar. Porque o céu é lá em cima. Aqui, desculpa, aqui é passagem. O céu é lá. Ele viu a glória, ele viu a presença e ele não queria abrir mão de tão gostoso que estava. Esse era Pedro. Jesus veio andando sobre as águas e Pedro disse claramente: és tu! Ah, quero andar contigo! E não teve dúvida. Jesus só disse: vem. E ele não falou: mas está fria a água. Não. Ele colocou o pé dele e andou. O problema foi que, como uma pessoa rápida, ele também teve um momento de lucidez natural. Se ele tivesse andado pela fé, ele teria andado pela água e voltado sem submergir. Mas ele parou de andar pela fé e voltou para o planeta Terra de novo. E quando ele olhou para a Terra, ele falou: não dá certo. Homem não nasceu para andar sobre água. Pensamento lógico. Resultado: socorre-me, Senhor, que estou a afundar. E Jesus não teve outra dúvida, senão: sai. É esse que nós vamos conversar agora. Bíblia está na mão de vocês. O texto está aí, ó. Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Ora, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se estava aquentando, encarou-o e disse: tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: esse é um deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois és também Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Caindo em si, começou a chorar. Por que eu peguei o livro de Marcos? Por favor, eu gostaria só de dizer isso, só para quem quiser entender. Marcos era parente de Pedro, na verdade, sobrinho dele. Então ninguém melhor do que Pedro para ter contado essa história com maior exatidão. Mesmo Mateus, mesmo Lucas, que repetiram esse texto, não tiveram a grandeza do detalhe. E João também, que Marcos teve. Porque uma coisa é você ouvir de quem fala, e outra coisa é você ouvir de terceiros e escrever. Como é que foi mesmo, tio? Como é que foi? E vai escrevendo. É uma coisa. Ô Pedro, você que estava lá, como é que aconteceu? Meu, nem te conto. Uns dias atrás, Jesus chegou para a gente e falou: está chegando a minha hora, tenho que partir, e eu tenho que contar para vocês que vocês vão embora e vão me deixar. E todos nós dissemos claramente: nós nunca,
ainda que necessário seja morrer, nós nunca te abandonaremos. Pedro ratificou, eu ratifiquei, Pedro falando, eu ratifiquei essas palavras, e Jesus me disse, para mim, olhando nos meus olhos, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes, tu já terás me negado. E ele repetiu para Jesus, nunca, nem que eu tenha que morrer. Não aceitava, ele não admitia que alguém poderia tomar conta da vida dele. Ele não aceitava, ele não admitia que alguém pudesse mostrar para ele o que fazer. Porque ele era uma pessoa que já sabia o que tinha que fazer. Era ruim quando alguma coisa acontecia contrário ao que ele esperava. A grande diferença é que não existe uma bibliografia falada. Existe uma bibliografia escrita. E essa transcrição foi feita pelo Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Significa que Deus, pelo seu infinito amor, deixou o exemplo para que cada um de nós pudéssemos nos espelhar e tirarmos dali proveitos, histórias, atitudes para as nossas vidas. Ou nós somos diferentes de Pedro, ou nós somos eternamente, eu não, que é isso, sou dependente até hoje, eu sou dependente. Que dependente? Essa fase já se foi. Quando nós éramos pequenos e andávamos na barra da saia dos nossos pais, esse tempo já se foi. Nosso tempo é outro. Nós passamos por uma outra fase. As coisas mudaram. É isso que Pedro estava vivendo. E Pedro chega para João Marcos e fala, eu não fugi de Jesus. Olha, de verdade eu fiquei de lado. Mas eu fiquei. Eu estava ali. Eu via o que estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, se não me engano, são 7 ou 8 julgamentos que Jesus passou. Sabe o que é isso? Em uma noite. Sabe o que é 7 ou 8 vezes você ser julgado? E nenhuma das vezes você tem ninguém para te defender. Jesus estava passando por isso. E Pedro do lado de fora, esperando para ver, quem sabe, daqui a pouco abre um portão e jogam Jesus e eu vou lá e pego ele. Esperando o pior. Ele não acreditava naquela história de que Jesus iria morrer e ia sair da terra. Ele esperava a oportunidade em que Jesus sairia triunfante, desembanharia possivelmente a espada e reinaria poderoso, firme e alegre. E eles juntos. Imagina qual era a esperança de Pedro. Tudo aquilo que ele colocava a fé está tudo sendo desmoronado. Tudo aquilo que ele achava que era o certo está tudo indo pelo ralo. E ele está lá, não, mas eu tenho certeza, eu já vi no Monte da Transfiguração, eu já vi o poder de Deus. Não, eu já andei sobre o mar, eu sei que ele tem poder para mudar, eu já vi cego. Como é que é? Eu já vi cego falar. Já vi Jesus cuspir no chão e pegar aquele lodo imundo e enfiar no olho do cara e falar, enxerga, não está legal. E aí, agora está vendo? Agora eu estou. Eu já vi esse Jesus trabalhar. Eu já vi esse Jesus operar. Eu já vi endemoniados chegar perto dele que ninguém conseguia segurar. E quando chegou perto dele, os demônios não resistiam e diziam, que tenho eu contra ti, contigo? Porque viestes antes do tempo me perturbar? Eu vi tudo isso. Os cristãos, as pessoas que querem viver uma vida cristã também vê tanta coisa. E às vezes as palavras vão caindo, o coração vai dizendo, não era bem assim, eu acho que eu não entendi direito, eu acho que aquela palavra que me disseram não era para mim, as coisas que disseram não era bem assim, porque o tempo está passando e eu estou tão mal. Eu tenho com vocês uma pausa só. John Bunyan, pessoa simples, ele escreveu um dos maiores livros, que é O Peregrino. A parte mais legal de todas, ele não escreveu de um lugar legal, ele escreveu de dentro de uma prisão. E na prisão daquele tempo também tinha direito à janela, só que a janela dava para a rua. E era legal. Sabe quem ele via na rua? Esposa e filho pedindo esmola. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, mas a obra que Deus fez naquele homem vale até os dias de hoje.
Talvez ele se retumbasse dentro dele. Por quê? Por quê? E Deus está falando, eu quero você aí. Esse é o teu lugar. Não adianta a gente tentar mover o que Deus preparou para você. Porque você só vai perder. Pedro estava desesperado. Pedro queria uma resposta. Pedro queria uma alternativa melhor do que a que ele estava vendo. Quando nós entramos em momentos de problemas, nós queremos também essas soluções melhores. Mas infelizmente, muitas vezes ela foge dos nossos olhos. E também muitas vezes o nosso sentimento, a nossa forma de agir faz com que a gente perca boas oportunidades. Já ouviram frases mais ou menos assim? Ai, se eu tivesse ficado com a língua calada, dentro da boca. Quantas vezes a gente vê isso? Ai, se eu não tivesse feito tal coisa. Você mesmo fala, eu não precisaria ter tomado essa atitude. Pedro foi reconhecido. Aqui Pedro está tentando salvar o pescoço dele. Qual era o medo dele? Mais um poderia se tornar Marte naquela brincadeira. E ele não queria fazer parte desse time, mas ele queria estar mais ou menos próximo de Jesus. Nesse momento, Pedro foi delatado, e ninguém gosta de ser delatado, porque na verdade te expõe. O diabo, ouça o que eu falo, ele é um delator natural. Ele é um acusador natural. Ele sempre vai acusar tudo que você fez. Ele vai te fustigar a fazer. E depois disso, ele vem e te lança na cara o que você fez. Porque dessa forma, ele tem domínio. Domínio, porque você serve àquele que você está preso. Jesus veio exatamente para quebrar a prisão. Jesus veio exatamente para dar vida. Jesus veio exatamente para mostrar caminhos. Pedro estava confuso ainda. Mesmo 3 anos andando com Jesus, praticamente são 3 anos e meio, mesmo 3 anos e meio ele ainda estava confuso. Mas uma coisa aconteceu sobrenatural. Quando o galo cantou, a voz do consciente que veio, não foi a voz do consciente do inferno, dizendo, você é um amaldiçoado, como veio para Judas. Depois a gente termina com isso. Veio para ele a voz do Senhor dizendo, isso vai te acontecer. E sabe qual foi a atitude dele? Como bom cristão de hoje em dia, Deus já tinha falado que eu ia errar mesmo? Não. Ele entendeu as palavras. Aquilo estava falando com ele. Estava falando com uma pessoa que era capaz de entender as palavras que eram ditas. Ele sabia que ele tinha rompido um laço. Ele tinha deixado aquilo que era mais importante da vida dele, que era o próprio Jesus. E sabe o que ele fez? Uma coisa que uma criança faz com naturalidade, chamado de lágrimas. Ele realmente se quebrou. Ele realmente parou. Ele realmente se voltou para aquele que sabia exatamente tudo o que acontecia na vida dele. Aí vocês vão dizer, mas o que mudou da vida dele? É fácil. 50 dias depois dessa data, Jesus na terra, novamente, porque ele foi crucificado no dia seguinte, morto, ressuscitou ao 3º dia. 50 dias depois, ele convida Pedro para dar uma volta com ele. Jesus convida Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? E Pedro responde novamente, tu sabes que eu te amo! Jesus falou, apacenta minhas ovelhas. Ele falou, negócio fechado, ele me ama, está tudo bem, a gente está andando, relacionamento bom. Aí Jesus perguntou de novo, Pedro, você me ama? Ele já tomou um choque e a resposta diz, tu sabes, eu te amo, apacenta minhas ovelhas.